Oi, minha gente, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui a essa conversa com a Nutri. Meu nome é Joslaine, sou nutricionista e aqui a gente conversa muito sobre diabetes. E hoje eu queria abordar com você um tema que é muito, mas muito relevante aí para a saúde da sua família, certo? Então fiquem aqui comigo que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, quando a gente fala de doenças, a aceitação, o aceitar a doença na vida da gente é uma questão muito complexa e o cuidado ele só passa a acontecer quando a gente realmente compreende e aceita essa doença na nossa vida. Agora vocês imaginem como não é difícil para uma criança. E eu vou colocar para vocês o porquê que isso é tão complicado. Imaginem que nós temos o diagnóstico na criança, então precisa acontecer a aceitação dessa doença pela criança e também esse processo precisa acontecer com os pais dessa criança e vai ser um processo diferente para o pai e vai ser um processo diferente para a mãe. E também é um processo que vai acontecer com todas as pessoas que convivem com essa criança. Porque sim, isso vai ser importante, né? Eu tenho assim relatos diversos de famílias que entraram em discussões muito complicadas por conta de um descontrole, por conta de um passeio, por conta de uma ida na casa de um tio, de uma ida na casa da avó, de um passeio com o padrinho, com a madrinha, enfim. Por quê? Porque não existe uma conversa efetiva de como deve ser o cuidado. Quando a gente sabe, quando a gente conhece como o cuidado precisa acontecer, essas discussões elas são evitadas com certeza. Eu não tenho dúvidas disso, né? Que essas discussões elas acabam sendo amenizadas e muito quando a gente consegue conversar e consegue passar para que todos os que estão ao redor dessa criança compreendam como deve ser o cuidado. E sim, isso vai fazer toda a diferença no tratamento, e sim, isso é muito importante, até para que a criança se empodere do seu autocuidado. Não só a criança, mas o adolescente, enfim, né? Quando isso acontece, as coisas ficam facilitadas e as intercorrências ficam amenizadas. Porque sim, uma criança pode passar muito mal se acaso algum adulto responsável por ela naquele momento não souber como deve agir diante de um diabetes, diante da doença. E isso pode complicar muito a vida dessa criança e a compreensão dela daquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria das mamães que estão comigo, elas se esforçam para organizar a rotina da criançada de uma forma saudável, equilibrada. Isso não é fácil, para que em momentos de exceção elas consigam oferecer um sorvete, um pastel, né, um bolo, algo que essa criança gosta e que não pode, não deve ficar na rotina de qualquer criança saudável, mas que de vez em quando isso não vai ser problema. Então essas mamães trabalham duro para que isso seja algo natural na vida dessa criança. Então assim, olha filha, você vai poder comer um pastel, você vai poder tomar um açaí, você com certeza vai poder tomar um sorvete. Isso não vai trazer problema para a tua vida, só que a gente precisa fazer da forma correta. Aí muitas vezes o que acontece? A criança fica com isso, não, eu posso, é permitido, né? E aí, num determinado momento, onde não existe uma conversa muito efetiva, essa criança vai ter contato com um outro adulto
amigo, parente, enfim, pode ser tio, pode ser padrinho, pode ser madrinha, quem seja. E essa criança vai se sentir à vontade de consumir o que for oferecido, porque ela já recebeu essa orientação de casa. Porém, esse adulto tem que estar consciente do cuidado que ele precisa ter, esse mesmo cuidado que a mãe tem, que é a dose de insulina que precisa ser aplicada anterior a qualquer alimento oferecido, né? O quanto ainda tem de insulina ativa, o quanto vai precisar para consumir esse alimento. Se esse adulto não souber e não cuidar dessa parte, essa criança vai consumir esse alimento de forma tranquila, como se realmente fosse a coisa mais natural, que ela já aprendeu que é, só que ela vai passar mal. E aí ela vai ficar confusa. Ela não vai compreender, ela vai falar, poxa vida, mas eu posso, por que eu tô passando mal? E muitas vezes acontece um bloqueio e essa criança deixa de consumir alimentos, deixa de querer comer. Já aconteceu de pacientes meus ficar quase uma semana com medo de comer depois de ter saído com o tio, com o primo, enfim, e ter passado mal. Então, gente, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, essa confusão que acaba acontecendo na cabecinha da criança se não houver uma sincronização de informações entre os adultos que estão ao redor dessa criança. Isso é muito importante. A conversa em família, a educação em diabetes é algo que vai precisar ser repassada para todas as pessoas que estão envolvidas com essa criança, seja na escola, seja no grupo de amigos, seja no grupo da família. É muito importante que todo mundo saiba como agir, né? Isso é uma responsabilidade muito grande diante da saúde dessa criança, né? O pai, a mãe tem uma responsabilidade de repassar para outras pessoas. E muitas vezes acontece assim, ó, ou o pai ou a mãe tem aquela sensação de superproteção, são superprotetores, né? Dominam o controle da glicemia do filho, da filha, e não repassam esse domínio para ninguém mais, né? É somente ela que está ali dominando, é somente ele que está ali dominando essa situação, esse controle. E isso não é nada bom, tá? Mamães, papais que estão me ouvindo, vocês precisam replicar essa informação. Mais pessoas precisam saber como esse controle acontece, porque pode acontecer de você não estar ali em todos os momentos da vida dessa criança. E pode ser uma manhã, pode ser uma tarde de passeio com alguém, pode ser uma viagem com a escola que essa criança vai fazer. E isso pode comprometer gravemente, pode até levar aí a um internamento, comprometer a saúde de uma forma mais grave, né? E a gente precisa ter essa consciência. Sim, tanto o excesso quanto a falta, a hipoglicemia podem levar aí a problemas e a gente precisa repassar essas informações. Isso precisa ser conversado, compartilhado. Essa super proteção não vai ajudar o seu filho, né? Muitas famílias proíbem, né? Não pode viajar, não, às vezes os pais são separados, aí não pode ir na casa do pai, não pode viajar com o amigo, com o tio, proíbe, né? Por quê? Porque tem que fazer o controle da glicemia, tem que saber aplicar as doses de insulina e só eu sei fazer isso. Então é aquele medo, aquele abraço super protetor e que realmente não vai ter um benefício para essa criança. A gente precisa repassar, ampliar aí o número de pessoas que saibam cuidar dessa criança, né? Que tenham esse controle, que tenham esse domínio. Muitas vezes por exemplo, quando os pais são separados, eu converso, né, com o responsável, com quem me procurou pela primeira vez, para que num determinado momento o outro também venha para essa consulta,
né? Que o pai acompanhe, que a mãe acompanhe, para que a gente consiga explicar e tirar a dúvida de ambos. E quando acontece da criança ter um convívio, por exemplo, muito intenso com um padrinho, com uma madrinha, com os avós, né? Também acontecem momentos em que eu solicito, principalmente quando a gente está tendo um pouquinho de dificuldade nessa aceitação e nessa compreensão de como a coisa precisa acontecer. Porque a gente não precisa proibir o seu filho, a sua filha, de ir na casa da avó, comer um doce, comer um bolo, comer algo que a avó tenha feito. A gente só precisa ensinar a avó que quando a criança for consumir isso, ela vai precisar de uma dose de insulina. E qual será essa dose? O quanto ela vai comer? Então, tudo isso precisa ser repassado, né? E esse convívio, esse contato com todo mundo começa a ficar muito mais agradável e natural, porque é dessa forma que a gente tem que deixar a coisa acontecer para as crianças. A gente precisa deixar esse convívio ser um fluxo de vida natural, né? Ser um convívio que não gere conflitos, que não gere discussão, porque isso confunde a criança muito mais do que auxilia. E é algo que merece muito a nossa atenção. É algo que eu sei que pode ser uma dor sua aí, porque acontece com muita frequência, né? Desvios de condutas dentro da família, às vezes discussões na frente da criança por conta de algo que a criança tá compreendendo que é dela, mas que ela ainda não domina, que ela ainda não compreende muito bem o porquê tudo aquilo tá acontecendo com ela. Imaginem vocês que para o adulto que recebe esse diagnóstico já é muito difícil. Imagina para a criança. É extremamente complicado, né? A gente precisa ter essa consciência. E conversar sobre isso, discutir sobre isso, é fundamental para todo esse controle. A gente precisa chamar, a gente precisa ter próximo da gente aquelas pessoas que vão conviver com os nossos filhos e que precisam ter essa atenção, que precisam ter esse cuidado. Seja um convívio mais direto, seja um convívio esporádico, né? E eu não vou citar nomes, nada, mas eu vou colocar uma situação muito recente que aconteceu com um paciente meu, diabético, né? A família havia organizado uma festa de aniversário para ele e essa festinha ia acontecer no período da tarde, no sábado, como a maioria das festinhas acontecem, né? No sábado. E no sábado pela manhã, essa criança ela saiu com, se não me engano, era com o padrinho. E o padrinho deu sorvete, batata frita, né? Saíram para comprar o presente, né? Pela manhã. Então foi uma manhã, né? De diversão, né? Saíram para sair. Só que não existiu essa conversa do cuidado. E talvez esse padrinho não estivesse consciente da gravidade que é a doença, né? E claro, a consequência disso foi que a criança passou mal, não aproveitou a festinha de aniversário, né? E demorou aí vários dias, precisou de internamento, né? Realmente passou muito mal. Precisou de vários dias para conseguir equilibrar essa glicemia novamente. A criança ficou com medo de comer, ficou com receio, ficou com dificuldade porque a dor ela vem também, principalmente a dor abdominal. Ficou com uma intensidade de medo realmente do alimento, né? E resumindo, nada positivo, nada, nenhum ponto positivo nessa história. E aí, desculpa. E aí eu coloco para vocês essa questão de uma forma que imaginem como fica a cabecinha dessa criança. Imaginem como fica depois desse evento, depois desse momento, porque aí a família começa a discutir.
Nem todos compreendem muitas vezes o que a família, o que o pai, o que a mãe daquela criança tá fazendo para controlar a saúde do seu filho. Nem todo mundo está compreendendo, nem todo mundo entende a gravidade que é não cuidar, não aplicar a insulina no momento adequado, na hora adequada, para que essa criança fique bem. Então a gente realmente precisa ficar muito atento a essas conversas familiares, a essas orientações que precisam ser feitas. Igualzinho como, vamos supor que o teu filho tá tomando um antibiótico, né? Ficou ali, pegou uma infecção e tá fazendo uso de antibiótico, e 2 dias da semana, naquele período que ele tá tomando antibiótico, ele vai precisar ficar na casa da avó. O que a gente faz? A gente orienta a avó, fala, ó, avó, esse é o remédio, são tantos ml, a senhora vai dar tal horário e precisa ser dado nessa hora certinha porque é um antibiótico, a recomendação do médico é assim, 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 não é assim que a gente faz? E aí a avó fica atenta, dá o remedinho na hora correta e tudo caminha bem, né? A gente explica, a gente fala. E é uma coisa mais comum na vida das pessoas. Todo mundo sabe que antibiótico precisa ser tomado na hora correta, é algo comum. É muito difícil um indivíduo que nunca precisou fazer o uso do antibiótico. Então, é algo que as pessoas assimilam com mais facilidade. Agora, quando a gente fala assim, olha, vó, a sensibilidade, vamos colocar aqui um exemplo, a sensibilidade da Aninha no controle da glicemia dela é de 20 gramas de carboidrato para 1 unidade de insulina. Então a senhora vai fazer assim, na hora que ela for comer, a senhora escreve aqui, ó, nesse aplicativo que eu vou deixar aqui para a senhora, todos os alimentos que ela vai comer. Igual como se a senhora fosse mandar uma mensagem no WhatsApp. A senhora vem e coloca aqui, ó. Aí vai lá, coloca tudo que ela vai comer. Vai aparecer aqui embaixo um total e explica. Coloca dessa forma, né? É importante. E aí fala assim, ó, e a Aninha já sabe fazer isso, ela pode lhe ajudar, né? E aí vai lá, escreve, aqui vai aparecer o total. Aí é só a senhora fazer a continha. Se der 80 gramas de carboidrato na hora do almoço que ela for comer, a senhora já sabe que a senhora vai aplicar 4 unidades de insulina nela. Dessa daqui, ó. E mostra, explica bonitinho. Aplicou 30, 15 minutinhos antes dela comer e aguarda, ela vai comer e vai ficar tudo bem. Certo? É mais difícil? Com certeza. Não tenham dúvida de que é mais difícil do que dar o antibiótico. Porém, é necessário que quem vai cuidar, quem vai ficar, precisa saber disso. Precisa monitorar dessa forma, porque é a única forma que vai fazer com que fique bem. Ah, Nutri, mas no meu caso é mais complicado, porque a minha mãe não consegue mexer muito bem nesses aplicativos, não consegue mexer nessas coisas. Então vamos usar uma outra estratégia, que é o prato padrão, né? Você já sabe o quanto tem em determinadas preparações e aí você já conversa, o que a senhora vai fazer de almoço, o que a senhora vai fazer de jantar? Ela vai falar, então tá, então pra 2 colheres de sopa de arroz, meia concha de feijão, esse pedaço de frango assado e essa salada, a senhora vai precisar aplicar 30 minutinhos antes do almoço da Aninha, 4 unidades de insulina, porque você já sabe o quanto vai ter. Ela não vai precisar ficar preenchendo se ela tem essa dificuldade. Só que aí tem que deixar claro para ela, olha, vó, só que não pode dar mais, né? Se ela quiser comer mais alguma coisa, a senhora entra em contato comigo para eu auxiliar a senhora. Que aí a gente consegue, né, oferecer para ela. Ah, de repente chegou alguém, vai fazer um bolo, um docinho, ou trouxe uma sobremesa. Manda mensagem para mim para eu ver como que eu posso lhe ajudar nesse sentido, se houver essa dificuldade. E aí lembra ela, e a Aninha também pode lhe ajudar, porque ela sabe mexer lá no aplicativo. Gente, a criançada é muito esperta, se a gente ensinar, eles fazem certinho. Então, tenham esse apoio, empoderem o seu filho e a sua filha também aí para mexer no aplicativo, para dominar o aplicativo também, né? Isso é muito importante,
tá? E tenham essa estratégia, porque isso também dá certo, né? A gente já sabe, é aquele olhômetro que eu falo para vocês, né? A gente no começo precisa pesar tudo, precisa medir tudo, organizar, vai conhecendo o alimento, vai vendo. Depois o olhômetro já começa a funcionar muito bem. E aí a gente começa a ter uma ideia boa de quantidade de alimento, o prato padrão, igual eu falei para vocês, com a dose que vai utilizar. E isso funciona muito quando tá viajando, quando vai comer num restaurante, quando, né? Então pode ser utilizado dessa forma. E esse membro da família, que aqui eu dei o exemplo do avô, do avó, mas pode ser qualquer pessoa que possa ter uma dificuldade aí num aplicativo, a gente pode fazer essa estratégia mais simples, mas deve ser feito, deve ser conversado, né? Para que a pessoa que esteja junto não fique com medo, fique segura do que precisa ser feito, porque ainda existe o medo do aplicar a insulina, do dar uma dose, principalmente se já aconteceu dessa criança passar mal por algum motivo, né? Ou hiper ou hipoglicemia. Mas é muito importante que exista essa conversa, que exista esse controle, esse cuidado, porque é isso que vai fazer com que a criança fique segura, que ela não fique com medo de se alimentar e a família também fique segura, não fique com medo. E, gente, é fato, as discussões diminuem, né? As coisas fluem de uma forma mais tranquila quando a gente tem esses momentos de conversa e de interação mais afinados, né, junto de todos por aí, tá? E outra confusão que às vezes acontece, principalmente quando, vamos supor aqui, os pais são separados e aí hoje a criança vai viajar para casa do pai. E a conversa não foi muito clara entre mãe e pai, e aí mediu-se a glicemia de manhã da criança lá na casa do pai e tava ótima a glicemia, tava boa. Aí, por equívoco, o pai falou: bom, se tá bom a glicemia, eu não vou aplicar a insulina, né? A insulina lenta. Não vou aplicar porque tá boa. E aí o que vai acontecer? Não é só de insulina lenta, não é só que vive a criança. São os dois tipos de insulina. Uma delas, que é a lenta, vai equilibrar a glicemia durante o dia, durante os momentos de jejum, durante o sono, e a outra, que é a rápida, para ser utilizada nos momentos das refeições. Quando a gente deixa de aplicar a insulina lenta, a gente desregula todo esse equilíbrio durante o dia e durante a noite. Então a gente tem que pensar assim, explicar muito bem isso para o outro, né? A gente só não vai aplicar a insulina rápida para corrigir se estiver bom. Mas a insulina lenta eu preciso aplicar todos os dias no mesmo horário, independente da glicemia estar boa ou não. E digo mais, se ela está boa é porque a insulina foi utilizada da forma correta, né? Então a gente precisa sempre colocar essa orientação muito clara para esse pai, para essa mãe, que não está convivendo com essa criança diariamente. Isso precisa estar muito claro. Não se deve jamais deixar de aplicar a insulina lenta. Essa não é uma escolha. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro, isso muito definido aí com o outro membro da família, né? Porque é sim uma informação muito importante e que precisa ser respeitada nesse sentido e que vai fazer toda a diferença aí na vida dessa criança, que a gente precisa ter controle, atenção, domínio, compreensão e aprendizado. Todas essas palavrinhas devem fazer parte da família, né? Pensando na saúde, na qualidade de vida dessa criança, que pode ou não estar inserida numa família que já tenha pessoas com diabetes. Pode ser que seja o seu caso, pode ser que você ou mais alguém da família também tenha diabetes. Mas e se não tem, né?
Se tem, acaba ficando mais tranquilo, porque você já tem uma ideia de como esse controle precisa ser feito e as pessoas que convivem com você também vão conviver com o seu filho e as coisas vão caminhar no mesmo fluxo, tá? Mas se não tem, né? Se a criança é o único diagnosticado, né? É o único que precisa fazer esse controle de fora, aí a gente precisa ter uma atenção maior, né? E o contrário também pode acontecer, pode ser que você seja a pessoa que tem o diabetes, mas que ainda não se conscientizou da importância do cuidado, né? Porque isso é muito comum de acontecer, gente, não pensem vocês que é raro isso. Tem muita gente que, mesmo às vezes tendo uma complicação grave, algum problema renal, algum problema na visão, às vezes até amputação de membros, e mesmo assim não se conscientiza de que o cuidado, de que o controle é muito importante. E isso acaba comprometendo também, né? Então, se é o caso, aí mais uma pessoa além da criança precisa desse empoderamento e dessa conscientização do autocuidado. É que é aquela coisa que a gente fala, as suas escolhas vão trazer consequências para a sua vida, vão trazer consequências para você. E é nesse sentido que a gente precisa pensar, é nesse sentido que a gente precisa ter esse cuidado com relação ao controle da glicemia, porque sim, depende de você, depende do seu autocuidado, a doença é sua, né? Então a gente tem que não só entender e compreender como cuidar da nossa saúde, mas também empoderar os nossos filhos, empoderar esse serzinho que está diagnosticado com o diabetes, de que ele precisa dominar também tudo isso para que ele domine a sua doença e lá na frente não seja a doença que domine ele, né? Porque é algo que é fundamental. Quando a gente consegue fazer esse domínio, quando a gente consegue ter essa atenção, as coisas melhoram muito. O controle melhora muito. É infinitamente melhor quando essa consciência acontece. É infinitamente melhor quando a gente tem todo esse direcionamento na vida, no cuidado, na família, né? E todos, como eu falei no início, gente, todo mundo que convive com essa criança precisa ser conscientizado. E todos vão passar por essas fases de não aceitação, né? A gente chama até de luto, né? Vão passar por uma fase de luto, vão achar que é frescura. Quando não existe o conhecimento, muitos acabam falando, nossa, é frescura dessa mãe, que dó dessa criança. Muitos falam assim, quando não tem o conhecimento, quando não tem o cuidado. Só que a partir do momento que acontece um problema e que esse adulto percebe que o causador desse problema foi ele, os traumas ficam para toda a família. Fica para o adulto, fica para aquela criança, e aí o trabalho junto dessa família é muito maior, né? Infelizmente, muitas vezes precisa que isso aconteça para que a família, opa, né? Precisamos fazer uma coisa diferente aqui, precisamos ter uma conversa diferente. Infelizmente, na grande maioria das vezes isso acaba acontecendo, mas não deve ser assim. Não deve ser dessa forma. A gente precisa ter cuidado, precisa ter atenção, precisa ter domínio dessa doença, sem precisar prejudicar a saúde da criança, né? Então é algo que realmente vai fazer muita diferença. E se você tem um filho que tem diabetes, empodere as pessoas que estão ao redor dessa criança. Empodere a professora da escola, empoderem a tua secretária do lar que tá ali convivendo diariamente com vocês, empodere os avós, empoderem os tios, os padrinhos, né? Empoderem-se, compreendam, né, como essa doença funciona. Esse empoderamento de todos os que estão na vida dessa criança vai ser fundamental, primordial e deve ser uma rotina aí na tua vida,
deve fazer parte da conversa diária, porque esse cuidado tem que ser algo natural na rotina dessa criança, né? Não pode ser um peso, ele tem que ser um cuidado natural. Por quê, gente? Porque vai ser para a vida. Eu já falei várias vezes, infelizmente, a gente ainda não descobriu a cura do diabetes. Infelizmente, a gente precisa tratar para estabilizar o diabetes. Então, a gente sabe que é para a vida. Então, o teu filho, a tua filha que está diagnosticado com diabetes tipo 1, ele vai ter o diabetes para a vida. Então, quanto antes ele aprender a dominar tudo isso, a controlar tudo isso, melhor, mais saudável, mais equilibrada vai ser a vida dessa criança. E com certeza vai fazer toda a diferença aí na rotina de todo mundo, tá bom? Gente, eu queria passar isso para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado aí numa reflexão para toda a família. Aproveitem essas informações, aproveitem esse vídeo, se tá difícil iniciar uma conversa aí, mostrem, dialoguem sobre isso, porque isso vai ser muito importante para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada. Sempre já deixo o recadinho aqui, façam a inscrição, ativa o sininho para lembrar aí. Sempre vou estar colocando vídeos aí durante a semana para vocês, para que a gente realmente consiga compartilhar cada vez mais conhecimento e ajudar vocês nessa parte da educação em diabetes. Então, fiquem comigo, até a próxima, tchau, tchau!